Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje com o professor Geraldo Seara. Vamos conversar sobre a participação de estudantes na série Cotidiano, que é uma série, é um quadro do programa Intervalo. Vamos lá, vamos falar então sobre esse quadro cotidiano, né? Que foi um quadro que você coordenou, é um quadro que faz parte do programa Intervalo, que é uma produção da segunda temporada do TVN Teixeira, e é um quadro que contou com a participação de muitos estudantes. Mas antes da gente falar dessa participação, eu quero que você conte um pouco como é esse quadro, né? Qual foi a ideia? Você era coordenador pedagógico, óbvio que com a participação de nós outros professores também. Sim, Até porque foi um somatório, né, de forças. foi um quadro, eu diria que bastante complexo. Sim. Então fala um pouco sobre... Inicialmente este era um quadro que seria coordenado por Fátima Coelho, Sim, né? E não sabia vai disso. voltar. Não lembro. Inicialmente seria uma pergunta, seria um documentário, seria uma pergunta Sim. feita a um professor. E à medida que esse professor fosse respondendo, inserts, computação gráfica seriam colocadas, né? Por exemplo, se a pergunta fosse sobre a função na matemática, então imagens de contas de luz, enquanto o professor ia falando que a conta de luz varia conforme o consumo, então o gráfico apareceria na tela, seria mais ou menos assim. Mas FAO teve que migrar para o Memórias e Identidades, Sim. aquele projeto junto à UFBA. Então, ela passou a coordenar aquele outro projeto e eu vim para o cotidiano, porque eu já estava também envolvido de certa forma. Sim. Mas discutindo com os nossos pares, com vocês todos lá, a gente sentiu necessidade de ir ampliando a visão do quadro, né? E baseado num fato que ocorreu em sala de aula, que mudou todo o desenho pedagógico da série Cotidiano. Uma estudante chegou machucada na escola porque ela tentou separar uma discussão, uma briga entre os pais, e o pai pegou no braço dela com uma certa violência, machucou. Então, nós perguntamos a ela o que tinha acontecido. Então, ela contou para a gente que o pai estava revoltado porque a mãe dela estava grávida de mais uma menina. Então, aquele homem achava que a culpa era da mulher. Né? Então, a gente discutiu aquele assunto na escola e a gente parou para pensar que o conteúdo da escola, o conteúdo era no ensino médio, essa situação aconteceu no ensino médio. Então, aquilo sobre que nós falamos em sala de aula não estava sendo levado para a vida. Porque, certamente, aquelas pessoas já deveriam saber que os cromossomos são X e Y e que os cromossomos responsáveis pelo sexo masculino é o Y e é o homem que tem. A mulher tem o X. A mulher não tem essa responsabilidade. Não tem essa responsabilidade. E aí, então, a gente decidiu ampliar o conceito do quadro, né? Em vez de ser uma pergunta feita a um professor e que este devesse responder, a gente resolveu usar a dramatização. Então, o professor Nildson, já tinha o curso, já estava à frente do curso de interpretação e realizando formações. Então, nós resolvemos estender essas formações para os estudantes. Mas antes das formações, nós fomos pensando nessas pautas. Como nós vamos pensar e resolver essa falta de conexão entre o conteúdo da escola, o científico, o acadêmico e a vida, o dia a dia das pessoas. E elas parassem de dizer, para que eu tenho que estudar função? Para que eu tenho... Né? E eu mesmo, quando eu era estudante, eu vivia repetindo o teorema de Pitágoras, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, mas eu não sabia o que era isso. Uma vez a professora, aqueles testes relâmpagos que faz na sala, né? Ela colocou essa pergunta e eu respondi, e quase todos se embaraçavam, porque havia um programa de televisão com Agildo Ribeiro, em que ele tentava dizer esse teorema e não conseguia, e dizia sempre errado. Então, muita gente estava confusa também com relação. Mas eu coloquei. E a professora, a correção era na hora, né? Sim. A gente recebia a nota na hora. E ela exibiu como um troféu aquela folha de papel. Olha, Geraldo respondeu certo. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu fiquei, ai meu Deus, e se ela me perguntar o que é? Então, assim, na verdade, é a velocidade com
que as coisas acontecem na sala de aula. São 40 estudantes diante de um único professor e tem que dar conta do programa, não pode parar, não há tempo para parar e ver de um em um. E a gente vai empurrando com a barriga. Então, a série Cotidiano vem nessa perspectiva de tentar fazer essa conexão entre a sala de aula e a vida. Hoje eu sou capaz de dizer que se a gente subtrair o quadrado do cateto menor da hipotenusa, o resultado vai ser o quadrado do cateto maior. Então, agora já faz sentido. Não, eu não sei, eu sinceramente, eu sou das letras, não sou dos números, nem vou entrar nessa discussão. E aí você tocou num assunto maravilhoso, né? Que é assim, nós, os professores da Rede Anísio Teixeira, ali no Instituto Anísio Teixeira, nós acabamos constituindo um espaço de formação interpares. É verdade. Nós nos formamos mutuamente. Por que eu estou falando de matemática? Não é? Eu também sou das letras, né? E eu sei que você também entende das letras. Dos números. Dos números, porque você teve que intervir em todas as outras séries, né? Com o seu olhar mais apurado, né? E me lembro que na série Cotidiano, algumas falas não cabiam na boca dos estudantes, atores. E aí você fez uma revisão, você deu uma consertada, olha, hoje eu estou com 59 anos, então a minha fala tem mesóclises e ênclises. Se estivesse aí em Portugal, não seria não tão diferente, né? É verdade. Mas cá, nessas mesóclises todas, não cabem. É preciso adaptar a fala para aí nós somos só das próclises mesmo, né? Exatamente. Então, o cotidiano foi sendo formado assim, nesse espaço de professores de várias áreas, né? Professor de química, de biologia, de matemática, e a gente de química, de física. E era um diálogo frequente, e era um ir e vir. A gente fazia o argumento e cada um de cada área ia colocando o seu olhar sobre aquela peça. E a gente produzia argumentos que depois eram encaminhados para roteirista. Alguns argumentos já iam até com trechos do possível roteiro. Sim. Isso diminuía bastante o trabalho da roteirista, até porque a roteirista estava acostumada com o audiovisual, o mundo audiovisual desconectado da educação. E a gente estava produzindo audiovisual conectado com este outro espaço lá, né? E a gente precisava dessa cooperação. Fora que a roteirista, ela não fazia parte desse mundo da escola, que a gente conhecia bem e estávamos sempre em contato com ela. Por isso que talvez as falas tivessem algumas coisas que a gente percebia que não combinava direito, né? Porque a gente tinha esse acesso aos estudantes e a gente precisava tornar esses diálogos o mais natural possível, para que não virasse uma aula, em que não era essa a intenção, e que não, às vezes a fala, eu dizia assim, não cabe na boca do estudante essa fala, então a gente precisa naturalizar mais. Então, por exemplo, esse episódio do X e Y, o nome do episódio é esse. É X ou Y? Então, a estudante, ela questiona quem é a responsabilidade pelo nascimento de meninos e a professora, então, orienta que ela faça uma pesquisa e ela descobre que na história Henrique VIII, que mandou matar 8 esposas porque não tinham lhes dado filhos do sexo masculino. Olha só que coisa terrível, né? Então, aí a gente já está trazendo para a biologia um conhecimento da história. E aí aconteceu o fato que eu mencionei da outra vez, né? Quando nós estávamos fazendo ensaios deste episódio lá em Formosa do Rio Preto, no noroeste da Bahia, um estudante que ia fazer o Rei Henrique, ele não estava bem em cena. E aí Nilson puxou ele pela orelha, quer dizer, na boa, né? Disse, vai estudar. Esse menino foi para casa, fez a pesquisa sobre o Rei VIII, e no dia seguinte ele fez a personagem como deveria ser, com requinte de crueldade. Ele precisou mesmo fazer uma pesquisa. Então, o caráter interdisciplinar, né, da peça em si, sim, não só ela vai servir a quem assiste, mas ela também forma de uma maneira fantástica quem está participando do evento.
eu lembro dos comentários dos nossos estudantes atores, um deles vai estar daqui a pouco aí com você, que é o Renato Lima, como eles diziam o quanto eles estavam aprendendo lendo os scripts, os roteiros de cada episódio. Porque um episódio era sobre biologia, o outro episódio era sobre meio ambiente. Um dos episódios que o Renato Lima esteve como protagonista é o episódio que o nome é Esse Lixo é de Quem? Que vai falar desse hábito que as pessoas têm de descartar o lixo em qualquer lugar, e aí vai falar de leptospirose, vai falar de endemias, enfim. E o episódio parece que termina, se não me falha a memória, com ele fazendo uma palestra numa comunidade, né? Então, assim, a atuação dos estudantes na série Cotidiano, ela vem somar a tudo isso, né, de integração dos saberes. E essas pessoas não são atores de profissionais. Eles também são estudantes que vivem o dia a dia aprendendo aqueles conteúdos. E o mais importante, eles são da periferia. Muitos deles sempre estudaram em escola pública, são da escola pública. E vê-los na tela da TVE digital, nossa, aquilo nos encheu de orgulho. Era às 19 horas, um horário nobre. Então, os shoppings colocavam o cotidiano nas telas dentro dos shoppings. Alguns mandaram selfies. O próprio Renato. Eu me lembro que o próprio Renato, inclusive. E era bom porque os shoppings estavam com as TVs ligadas na TVE, né? E a ideia era colocar na cabeça de quem fosse comprar o aparelho e pensasse assim, esse aparelho é tão bom que até a TVE pega bem, por causa da história dos chuviscos, né, anteriores. Esses alunos, esses estudantes que participaram do cotidiano foram alunos de Nilson no curso de interpretação, né? Então, é bom a gente falar sobre isso, que eles participavam, primeiro, assim, quando eles entraram no curso com o Nilson, talvez ainda não tivesse a ideia de que participariam desse quadro. E aí depois... Não. Pois é. Então, eles entraram, assim, com aquela vontade de fazer um curso de interpretação, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Até porque o Cotidiano foi a última série a ser gravada. Naquele ano de 2012. No período de Copa. No período da Copa. Tudo fechado. Tudo fechado em Salvador. Só o Colégio Central disponível para a gente fazer. No caminho da Fonte Nova. Exatamente. Com ruídos em volta, a gente teve que gravar com sala fechada, com janela fechada, né? E assim, de fato, eles não sabiam quando participavam do curso que haveria uma série, até porque ela ficou por último. Mas quando chegou a hora de requisitar os atores e sabendo que eles tinham passado por essa formação, foi uma maravilha. Mas mesmo na formação, esses estudantes já se portavam com fé, sabe? De que cedo ou tarde eles seriam chamados para fazer alguma coisa, e assim aconteceu. Até veio um estudante lá de Porto Seguro, Cabralha, para fazer a série o teleteatro. Encenação com o Nilson, né? Então, Oi. Começam a acontecer aquelas referências. Assim, verdade. Você está falando do Anderson, assim, né? Você falou do Anderson. O Anderson, que veio lá de Arraiá da Ajuda. Estivemos lá, eu, Nilson e Peterson, e com uma formação assim maravilhosa. Eles deram sangue. Era para que a gente trouxesse lá mais pessoas, né? Porque tinha uma professora que ela seria perfeita para o papel da protagonista, mas questões burocráticas e financeiras também não permitiram, né? Mas o fato é, esses estudantes assinaram o seu nome, né, na história do audiovisual baiano, e este ligado à Secretaria da Educação, ligado ao Instituto Anísio Teixeira. Ainda hoje, quando nós enviamos as rotinas de atividades, e recentemente foi uma rotina de atividade, na qual aparecia Mirella. Sim. Mirella Andrade, do Faça Acontecer. Mirella não estava acompanhando. Por algum motivo, ela não viu. Mas na cidade vizinha, uma colega dela fez o print da tela lá da plataforma. Ai, que legal! E aí mandou para ela. Eu até, não sei se eu vou mandar isso para você também. Eu acho que é bom ter isso. Claro. Ou seja, um estudante
reconhecendo o Reconheceu. outro. E Mirella Exatamente. Mirella é professora. Ah, por Mirella, isso que ela não estava. eu tenho Mirella no meu Facebook. Mirella é professora. Então, ela também tem envolvimento com a educação, enfim, né? Sim. Continuou E esse caminho. aí, e aí assim, ela fez um agradecimento pelo Instagram, ela repostou, né, a publicação da colega e fez um agradecimento. Então, tanto tempo depois, aquela mesma peça ainda está viva Claro. e ainda fala. Claro. E a série Cotidiano, cada vez que eu envio um link para os colegas, eu agora estou no grupo de pesquisa lá na UNEB, o GESTEC, eu estou particularmente no Rede Pub, que é voltado para a escola pública, para a formação, para esses espaços formativos. Cada vez que eu envio para os colegas o link desta série especificamente, eles ficam maravilhados de ver a desenvoltura dos Dos meninos. estudantes, né? Dos meninos, assim. E às vezes eu publico também as fotos do making of, Que no são qual você muitas, aparece né? muito. Que são muitas. E aí não tem essa história de eu preciso autorizar. Não, né? Você estava na frente da câmera, então você vai ter que sair nesse making of quando ele finalmente fica pronto. Eu estou devendo isso. Então, assim, do cuidado, a maquiadora, os maquiadores, na verdade, mais e eles ali lendo o script, eu achava aquilo massa. E vem cá, professor, eu estou falando isso aqui direito, que às vezes eu estava lá no central, você estava mais presente que eu ia quando eu podia, e de corrigir a fala. Não, em vez de você dizer assim, você diga desse outro jeito. Porque antes a gente já tinha conversado com Lia Vasconcelos, a roteirista, e ela dizia, não, vocês professores têm muito mais propriedade para substituir a frase do ator do que eu, que sou apenas a roteirista, né? Vocês estão dentro da escola, você sabe como é a linguagem de lá. Então, nós estávamos autorizados, sim, a substituir aquela palavra por outra. Hermenêutica, concupiscência, ninguém fala essas coisas, né? Então, a gente tem que ir substituindo. Ô, Geraldo, mesmo e era uma produção... Mandar um beijo para todo mundo que chegou aí, viu? Aldinha chegou, o Peterson chegou, Fal chegou, minha mãe tá aí também, e umas outras pessoas. Depois a gente vai vendo aí, vai dando um alô. Oi, everybody, every cabra. E era assim, era uma produção grande, porque robusta, digamos assim. Porque eram muitos meninos, né? Que a gente tinha que fazer aquela sala de aula, e não era uma sala de aula de 10 alunos, porque senão não teria cara da nossa escola. Então era uma sala que tinha uns 20, 25, 30, não sei dizer exatamente a quantidade de alunos que se colocava, de meninos que se colocavam e meninas que se colocavam na sala. E a sala ficava cheia mesmo, né? E também contávamos com a participação também de atores, porque, por exemplo, os professores, em geral, os professores eram atores, né? Os meninos faziam mais os alunos mesmo. E que eles conviveram também com outros que já eram atores, inclusive alguns que já tinham participado de produções como Capitã de Areia, Sim. não é? O bonitinho, que eu adoro ele, que fez o Paioc. É o nome dele que eu esqueci agora. Poxa, agora sumiu também o Nilson, nome. cadê Vinícius. você? Vinícius. Tinha Vinícius. Vinícius, né, Vinícius? Vinícius está na série de Nilson agora. E fez A Beira do Caminho também. Fez A Beira do Caminho, aquele filme lindo que o Nilson participou também, né? Então, quer dizer, ou seja, eles tiveram contato também com outros da mesma idade, jovens, nem eles, mas que já estavam com uma outra projeção. Então, isso para eles também eu acho que era super importante. E Tânia Tocco mesmo foi isso, de uma grandeza. Exatamente. Ao contracenar com um estudante. Exatamente. Ela não fez diferença. Exatamente. Para ela, era um ator que estava ali. Né? E essa produção, essa mega produção, a gente às vezes ficava um dia inteiro no Colégio Central. Né? Tinha o horário do almoço, tinha o horário do lanche, não é? E eles saímos de noite dali. E era uma logística que isso aí a gente tem que agradecer a produção principalmente de Marta Helena, né? Que estava entre a N5, que era a produtora que estava realizando, e a TV. E essa produção tinha que funcionar mesmo, porque eram muitos meninos e era muito cuidado que se tinha que ter de pegar em casa, deixar em casa, né? Tudo isso contou muito, né?
uma história, eu acho que isso cabe um livro, e o seu próximo livro. O seu também. Esse é o seu. Esse não é o meu, Podemos não. escrever em parceria, podemos fazer em parceria. Pois Porque é. aprendemos muito com Sim. tudo aquilo, né? De tal maneira que ficamos prontos para uma segunda temporada, né? Que já está toda pronta, Eu né? lembro, é. Os roteiros. Eu saí de lá, deixei muita coisa pronta também. Puxa, esqueci de. Estão me ligando agora. Alguém Ah, está me ligando. acontece. Acontece. Tem uma coisa interessante nisso aí, que desde o dia que eu vi o estudante lá no Colégio Roberto Santos, diante de uma câmera fazendo isso, para ver se o nariz dele ficava afilado, eu me preocupei com essa questão de trazer a nossa representatividade, né, para a TV. Depois da morte do ator que fez Pantera Negra, a gente viu como as crianças sentiram, porque aquele ator nos representava na tela. Então, não podia ser diferente na série Cotidiana. Nós precisávamos trazer todos esses estudantes para que a gente comece a gerar essa naturalidade. A gente Exatamente. precisa tornar natural nos vermos na televisão, do jeito que somos, sem pasta branca para ficarmos mais claros. Eu me lembro, na década de 80, a primeira vez que eu apareci num programa de televisão, me passaram um negócio, eu fiquei parecendo um defunto. E também, mais recentemente, ainda não existia maquiagem adequada para os negros, né? Porque nós não somos somente pretos na definição do IBGE, negros estão lá pardos e pretos e pardos acabam se encaixando nesse termo negros. E aí também há umas celeumas em termos desse nome negro, que não cabe aqui agora. Mas o fato é, não havia a maquiagem para essa nuance de cores, que vai do preto bem pretinho ao quase branco. Não existe essa. Então, os maquiadores tiveram que aprender e inventar muitas cores, né? Para que nós pudéssemos aparecer bem. E aí nós ficávamos brancos, né? Exatamente. Esbranquiçados, não era nem branco, era esbranquiçados. E Lia, a roteirista, eu quero parabenizá-la pela ideia que ela teve de não só roteirizar toda essa história envolvendo todas as disciplinas, de modo que os estudantes pudessem, primeiro, se ver para atuarem bem, né? E contarem uma história na ficção de inter-relação entre eles. Por exemplo, no episódio Que Chute, o estudante vai fazer um chute a gol e essa bola vai descrever uma parábola, né? Mas o mais importante nesse episódio é que quem apita o jogo é uma mulher e um dos jogadores é machista. Então, na hora que os jogadores partem para cima da juíza lá, é a juíza que chama a árbitra, né? Mas é juíza também. Esse machista faz uma defesa da árbitra. E aí uma outra menina que está de olho nele, mas não se aproximava por causa dessa atitude machista, vê nele essa atitude nobre. Isso mais tarde, em outro episódio, vai gerar um quase namoro. Então existe uma inter-relação entre as personagens dessa série. Eu convido a todos a assistirem todos os episódios da série Cotidiano na plataforma Anísio Teixeira, /TV Anísio Teixeira. É bem fácil de acessar, é só colocar no Google. São quantos episódios, Gerald? São 23 episódios. 23 episódios, assim, lindíssimos, muito bem feitos e dirigidos por Harrison Araújo. Já esteve aqui também nesse bate-papo. E com a supervisão de Joalva e o pitaco de todos os colegas envolvidos. Guel, que acaba de voltar da Espanha, Rodney, Luciano, Samuel... Enfim, todas as pessoas que contribuíram para a série, assim, um abraço a todos eles. E vale a pena rever, sim. Sim. Eu acredito que agora é a vez de Renato entrar para conversar com você. Já é verdade. Gerald, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Abraço. Abraços. Obrigada pelas edições, viu? Vão ficar todas ótimas. A TV Anísio Teixeira agradece. Que massa. Então agora a gente se despede de Gerald e vamos aguardar Renato entrar para a gente continuar essa prosa. Tchau, Gerald.